O livro de Ezreal, capítulo 35. Liam. Esse plano é péssimo, falei para Drake, que estava sentado em um dos sofás próximos. Estávamos no andar de cima, em um dos antigos escritórios de Ethan. Acima de uma enorme lareira havia uma grande pintura de um casal elegantemente vestido. Cadeiras e sofás ofereciam muitas opções de assentos, e estantes de livros revestiam as paredes. Sua grande mesa estava cheia de papéis e pergaminhos que havíamos estudado nos últimos dias procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse nos ajudar a derrotar Caden. O aposento estava mal iluminado. A única luz que tínhamos acendido era pequena em cima da mesa. Apoiei-me na lareira, invocando chamas prateadas para minha mão antes de sufocá-las no punho. A luz tremeluziu quando peguei emprestada a energia dela para criar o fogo. Eu costumava fazer tarefas semelhantes quando era jovem para acalmar os nervos. Vai funcionar, confia em mim? Fiz um barulho baixo na garganta. A sombra de Drake ocupou o espaço perto de mim. Você realmente não gosta de mim, não é? Eu deveria? Qual é o seu problema, além do fato de que você odeia todas as criaturas do outro mundo? Eu não odeio todas as criaturas do outro mundo. Essa é mais uma história fabricada na mente de quem não me conhece? Ele zombou, cruzando os braços. Minhas desculpas, meu rei, mas quantas você matou? Quantas morreram antes de o reino serem selados? Pude ver no reflexo dos seus olhos que os meus tinham começado a reluzir em prata. Eu estava tão cansado de ter minha história tirada na minha cara por aqueles que nada sabiam do que haviam acontecido ou do que eu tivera que me tornar. Você não sabe nada sobre mim? Ah, então é por causa de Diana? Está se sentindo ameaçado por mim? Não gosto do jeito que você fala com ela às vezes, mas ameaçado? Nunca. Conheci muitos homens como você. Fiz uma pausa e levantei um ombro em um gesto despreocupado. Deuses, eu costumava ser um. Um simples movimento do dedo e você pode ter qualquer mulher que quiser, dezenas de cada vez, se pedir. As sobrancelhas de Drake se ergueram. Espere. Quando você diz dezenas de uma vez, você quer dizer... Levantei a mão, interrompendo. Essa não é a questão. A questão é que Diana não merece que falem com ela dessa forma, nem que a tratem apenas como uma conquista. Ela não é um objeto para você e Caden disputarem. Sendo assim, não. Eu não gosto de você, nem vou fingir ser seu amigo. A única razão pelo qual ainda não o matei é porque prometi a Diana que me comportaria da melhor maneira possível. Mesmo que ela me odeie agora, não vou voltar atrás em minha palavra. Ele deu um sorriso lento e arrogante. E você diz que não está apaixonado por ela? Não estou, mas ela ainda merece alguém em sua vida que se preocupe com ela além dos atos físicos que você fica sugerindo? Alguém que a respeite e a trate como igual, não como um peão? Ela não tem ninguém além da irmã? O sorriso dele desapareceu quando cruzou os braços sobre o peito. Concordo. Gabi é a única família e, embora sejamos amigos, ninguém podia se aproximar dela. Caden não permitiria isso. Ele a manteve sob rédea curta, às vezes literalmente pelo que soube. Também acho que Diana tinha medo de ficar próxima de alguém, porque ele os usaria como armas contra ela, assim como fazia com Gabi. Meus dentes doíam de tanto que eu apertava minha mandíbula. Odiava pensar nela vivendo aquela vida durante séculos, sozinha e com medo de formar qualquer relacionamento. Ela estava cercada por seres que procuravam ativamente feri-la. Quando eu não falei nada e apenas o encarei, ele continuou. Eu não estava tentando irritá-lo quando perguntei se você a ama, mas talvez fazê-lo perceber os sentimentos que continua negando? Eu também queria ter certeza de que você não era igual a Caden. Nós dois podemos concordar que ela é forte e bela, e isso atrai homens poderosos.
Então, você está dizendo que não está apaixonado por ela? Perguntei e a dúvida era clara em meu tom. Ele se apoiou no console da lareira e deu de ombros. Eu a amo, mas não estou apaixonado por ela. Amei uma mulher em toda a minha existência e ela foi embora há muito tempo. Cansei de toda essa coisa de amor. Perda e arrependimento passaram por suas feições. Foi um olhar que reconheci por diferentes razões. E você? Alguma vez já esteve apaixonado? Fiz uma pausa enquanto olhava para a lareira, concentrando-me no brilho de uma brasa na madeira moribunda. Não, nunca estive. Senti desejo, afeição por outros, mas nunca amei. Meu pai me disse uma vez que destruiria todo o universo conhecido por minha mãe. Nunca me senti assim por ninguém. Logan e Neverra estão juntos desde que me lembro. São inseparáveis e já arriscaram suas vidas para proteger um ao outro. Claro, eu me importo com os meus amigos, meus amantes quando os tive, mas nunca assim. Talvez seja a parte divina em mim, mas não acho que fui feito assim. Feito de que maneira? Não me virei para ver o rosto de Drake, sabendo que havia revelado demais de mim mesmo. Eu sou um destruidor, o destruidor de mundos em todos os aspectos. Sou tudo o que vocês deveriam temer. Digo isso com cada grama do meu ser e não da forma arrogante que Diana pensa. Incinerei mundos até o centro e matei feras grandes o suficientes para devorar este castelo. Os livros não estavam errados sobre nada disso. Sempre foi uma arma para o meu trono, meu reino e minha família. A guerra dos deuses começou por minha causa. Meu mundo se foi por minha causa. Como ainda resta espaço em mim para amar? Tudo ficou quieto por um momento e me perguntei se ele finalmente me entendia o suficiente para não fazer piadas ou comentários sarcásticos. Olhei para ele e vi que estava observando a mesma brasa na lareira. Ele engoliu em seco uma vez antes de falar, mas não sentiu o cheiro de medo no ar. Sua voz estava mais suave e não havia nenhum indício de malandro que estivera conosco nas últimas semanas. Você não sabe? O amor é a forma mais pura de destruição que existe. O canto do lábio dele se ergueu. E não precisa se preocupar com Diana e comigo. Somos amigos há séculos. Apenas amigos. Nunca dormimos e nunca dormiremos juntos. Eu a amo, mas não do jeito que você imagina. Ethan tinha uma aliança com Caden muito antes de ele se tornar rei. Fui eu quem a encontrou implorando e chorando naquele deserto escaldante. Uma praga tinha assolado Eória e muitos haviam morrido. Caden e sua horda aproveitaram-se disso. Ele estava procurando livros já naquela época. Estávamos lá havia alguns dias, muitos dos mortais haviam fugido buscando o refúgio da doença. Então sangue estava escasso. Eu estava caçando e passei por uma casa decrépita. A voz feminina lá dentro soluçava e rezava para que pudesse ouvir. Rasguei o tecido que cobria a entrada improvisada e encontrei sentada com Gabi. Drake se calou, obviamente perdido no passado, e esperei ávido por qualquer informação sobre Diana. Por fim, ele inspirou fundo e pareceu lembrar que eu estava lá. Pensei em matar as duas. Elas eram mortais e a doença devastara Gabi. Ela estava morrendo. Consegui ouvir seu coração falhando. Mas Diana não se importou. Ela implorou e argumentou, oferecendo qualquer coisa se eu salvasse sua irmã. Até mesmo ela própria. Não sei se foram os olhos dela, o jeito como falou, ou a dor completa e absoluta em sua voz que me lembrava tanto do meu amor perdido. Mas não podia deixá-la morrer. Por isso, eu a levei até Caden. Eu não sabia na época que havia uma possibilidade de que o sangue dele a transformasse em uma fera. Drake fez uma pausa e balançou a cabeça. Limpou a garganta antes de continuar. Caden tirou um pedaço dela e substituiu por um pedaço de si mesmo. Sempre presumi que ele havia colocado escuridão nela. Foi doloroso e terrível. Ela lutou durante dias tentando permanecer mortal e viva.
e contra todas as possibilidades conseguiu. Ela não descende de uma linhagem mítica. É apenas uma garota que sobreviveu por pura força de vontade, e isso a torna mais forte do que nós. Isso a tornou letal. Ele sabia disso, e pela forma como olhou para ela depois daquilo, eu sabia que havia cometido um erro. Meu coração afundou. Isso explicava muita coisa porque Diana era do jeito que era, porque nunca desistia daqueles por quem se importava. Ela era uma lutadora desde o princípio. Incrível, ela era incrível. Você salvou ambas? Ela e a irmã naquele dia? Os olhos dele continham dor quando ele me encarou. Salvei? Ou apenas criei mais caos? Ethan me odiou durante anos por isso. No final das contas, ele superou, mas me odiou. Ele acredita na história toda de equilíbrio igual a você? Diana e a irmã dele deveriam ter morrido naquele dia e ele disse que eu tinha mudado o destino. Ele acredita que tudo tem um preço. Balancei a cabeça lentamente. Geralmente tem, sim. Então, qual é o preço pela vida dela? Seus olhos imploravam por respostas que eu não tinha. Isso eu não sei. Diria que, independentemente de sua hostilidade e seus comentários grosseiros, a existência de Diana não é a pior coisa do mundo. Ele forçou um sorriso e enxugou o lado do rosto com a manga. Sou gentil com Diana e dou a ela o que posso porque sei como Caden é e sei que parte disso é minha culpa. Ela diz que somos superprotetores, mas alguém tem que ser? Sendo assim, não. Você não deveria se sentir ameaçado por mim, mas também deveria parar de se esforçar tanto para não sentir algo por ela. Ela pode até ser a criatura que você foi criado para destruir, mas é muito mais do que isso, muito mais. Acredite em alguém que perdeu seu amor, não despreze o que você sente. Importa mais que tudo. Eu arrastei meus pés, ajustando minha postura. Não é assim conosco. Claro, é por isso que vocês dois são praticamente inseparáveis. Por isso você não consegue tirar os olhos dela? Por isso ela ficou tão chateada depois que descobriu o que Ethan e eu falamos? E por isso você se recusa a compartilhar a cama com ela? Passei a mão pela nuca. Admito que está cada vez mais difícil dividir a mesma cama com ela, mas ela merece coisa melhor do que a mim e essa vida que lhe foi imposta. Desejo para ela as mesmas coisas que ela anseia tão desesperadamente para Gabi. Uma vida além dos monstros, sangue e luta. Então é isso? Que Martyr, espero que perceba para o bem de ambos o que está arriscando? Antes que ele venha atrás dela, e não se engane, ele virá atrás dela. Ele mal permitiu que ela ficasse fora de sua vista por séculos. Não vou deixá-lo levá-la. Espero que não, porque se deixar, você não a verá novamente. A aproximação de passos pesados interrompeu nossa conversa. As portas foram abertas para revelar Ethan. Ele passou a porta, ajustando as lapelas e mangas da jaqueta. Estamos prontos? Perguntou. Dei uma olhada e suspirei. Esse disfarce é terrível. A voz de Ethan passou para a feminina com a qual eu estava tão acostumado, quando ele colocou uma mão no quadril. Ah, qual é? Pensei que estava perfeito. Tenho até as pulseiras. Como você soube? Porque eu memorizei cada parte sua. Dei de ombros. A postura? A maneira como você se comporta? Ethan não anda nem se apoia assim. Uma voz masculina grossa inundou a sala por trás de Diana. Tocante, destruidor de mundos. Eu não sabia que você se importava. O verdadeiro Ethan apareceu atrás de Diana. Os dois eram parecidos. Porém, não. Sobre o que os dois perdedores estão conversando, afinal? Perguntou ela, claramente irritada com a sua tentativa fracassada de disfarce.
Drake limpou a garganta, aproximando deles, e seu comportamento despreocupado e irritante retornou. Ah, apenas política? O nariz dela se retorceu e ela deu um tapa nele, o que foi divertido, dada a forma que ela vestia. Que chatice! Drake levantou a lapela do grosso casaco preto que ela usava, farejando. Ela o empurrou e ele disse com uma risada. É um visual legal, mas talvez você precise de mais colônia. Ainda consigo sentir seu cheiro lascivo. O verdadeiro Ethan revirou os olhos e balançou a cabeça. Encontrei o olhar de Drake e pela primeira vez não tive vontade de arrancar sua cabeça. Eu sabia que os comentários e as piadas eram uma forma de fazê-la sorrir. Era uma forma de penitência. Diana caminhou em minha direção. Uma visão peculiar, sabendo o que havia por trás do exterior falso. Ela puxou a pulseira de prata e fez sinal para que eu estendesse o braço. Estendi-o e ela prendeu a corrente em meu pulso. Uma pequena lufada de ar pareceu me envolver antes de desaparecer. Drake estremeceu. Droga, elas são fortes. Piadas à parte, acho que vai funcionar. Não consigo sentir o poder espesso e eletrizante na casa nesse momento. Ethan, o verdadeiro Ethan, assentiu e falou. Vai funcionar? Capítulo 36. Diana. Não funcionou. Cometemos um erro. Bati de leve o pé no chão de mármore da grande mansão. Várias criaturas do outro mundo entraram, reunindo-se na grande área da piscina e nos vários bares. O interior da mansão era iluminado por luzes douradas, penduradas, e uma música suave e rítmica enchia o ar. Pare com isso, mandou Liam, e sua voz inundou meus ouvidos e me tirou do meu transe. Olhei para Liam e nossa altura estava quase igual, o que era outra coisa a qual me ajustar. Parar o quê? Ele ergueu o copo que segurava e tomou um gole antes de responder. De se mexer? Então não faz isso? Mantenha a cabeça erguida e haja como um rei? Acenei com a cabeça para uma mulher que sorriu para mim ao passar antes de sussurrar por entre os dentes cerrados. Ah, sinto muito. E como os reis agem? Ele lançou um olhar para mim como se eu estivesse de brincadeira. Como você, confiantes e arrogantes, porque sabem quão poderosos são? Estendi a mão para coçar a testa. Sinto que há um elogio em alguma parte disso? Liam deu de ombros. Talvez sim, talvez não, nunca vou admitir. Eu queria sorrir e talvez fazer outro comentário sarcástico, mas não consegui. Ainda estava brava. Magoada? Eu não sabia. Tudo o que eu sabia era que me importava demais com o que ele pensava de mim, e eu me importava demais em geral. Como sempre, Gabi estava certa. Tudo o que fiz foi trocar um homem poderoso por outro. Só que este me achava repulsiva. Liam me evitava como se eu fosse uma praga, e eu não conseguia esquecer aquela briga no escritório. Suas palavras tinham enfiado uma dor aguda e penetrante direto no meu coração. E eu ainda não entendia por que ele tinha me afastado. Eu pensava que ele era meu amigo e, mesmo que doesse admitir isso, desejei que fosse algo mais. Passei os dias trancada no quarto, ignorando até ligações da minha irmã, porque ela ia saber. Ela descobriria o quanto eu era tonta. Eu tinha jogado aquela maldita flor no lixo no segundo em que pude, e suas folhas murchas e secas zombaram de mim do outro lado do quarto. Eu sonhava com homens que me davam vestidos bonitos e palavras ainda mais bonitas, como se meu mundo não fosse fogo, ódio e dor. Deuses, eu estava tão desesperada assim por uma migalha de bondade? Que garota estúpida, estúpida. Sobre o que está pensando? Os olhos de Liam se voltaram para mim. Nada? Balancei a cabeça. Por quê? Seu cheiro e aura mudaram por um momento? Qualquer que fosse a expressão que passasse pelo meu rosto, ele notou. Além disso, Ethan não fica com má postura. E como você sabe tanto? Murmurei, fingindo olhar em volta enquanto convidados em trajes de gala continuavam a chegar. Eu podia sentir os olhos de Lee ainda fixos em mim.
Passei um tempo com ele enquanto você estava ocupada. Suspirei, sem me importar se isso era majestoso. Eu estava ficando irritada com o ciúme estranho que ele tinha de Drake. Liam tinha deixado claro que me achava repulsiva. Por isso, eu não entendia por que se importava. Ele não fazia ideia das coisas pelas quais Drake e eu tínhamos passado juntos. Drake tinha me ajudado a sobreviver. Ignorei seu comentário e o silêncio cresceu entre nós mais uma vez. As coisas estavam assim desde o escritório. Ele se aproximou, abaixando a cabeça como se quisesse sussurrar para mim. Meu corpo ficou tenso e eu queria me inclinar para ele. Quantos você acha que ela convocou aqui? O bastante, sussurrei de volta, afastando-me um pequeno passo. Liam percebeu e eu poderia jurar que o ouvi suspirar. Camila era conhecida por suas festas luxuosas, outro motivo pela qual ela e Drake se davam tão bem. A propriedade era uma entre muitas e estava localizada em uma pequena ilha desconhecida perto de São Paulo, em Eldonuna. Não estava em nenhum mapa e ela pegava o governo para mantê-la assim. Eu não sabia o quanto custava a ela, mas era o suficiente para que eles também fizessem vista grossa aos estranhos desaparecimentos que assolavam a área. Não mencionei nada disso para Liam. Quanto menos ele soubesse naquele momento, melhor. A mansão era ampla e grandiosa, construída para impressionar e maravilhar. Uma grande fonte circular ficava no meio do terreno aberto. Vários caminhos se ramificavam daquele ponto central como os raios de uma roda. Arbustos exuberantes e pequenas árvores ladeavam cada trilha. Colunas muito menores do que as que eu tinha visto nas memórias de Liam decoravam o primeiro e o segundo andar. As luzes brilhavam em ambos os andares, o próprio edifício curvava-se em direção à entrada principal e ao grande pavilhão de pedra na frente. O rio corria próximo, e os barcos atracavam despejando convidados de um fluxo constante. Claro que tivemos que chegar de helicóptero, o que me pareceu excessivo, mas havia as aparências e tudo mais. Meus guardas de repente ficaram mais eretos, as costas de Liam ficaram tensas, seus ombros se endireitaram quando um cavalheiro alto, usando uma camisa branca de botões e calças escuras, parou diante de nós. Liam estava agindo como o guarda-costas que deveria ser. O homem fez uma leve referência e disse: Meu soberano? Ela o verá agora? Levei um segundo para perceber que estava se dirigindo a mim. Estava tão acostumada a pessoas se curvando e bajulando Liam que pensei que o homem estava falando com ele. Eu me recuperei depressa e assenti uma vez antes de me ajeitar por completo. Se eu ia interpretar o rei, precisava agir como um. Não havia mais tempo para jogos. Mantive minha cabeça erguida enquanto seguíamos nossa escolta através de uma pequena reunião de pessoas. Elas fizeram contato visual antes de baixarem a cabeça. Entramos em um salgão, as luzes diminuíram e os sons de reunião foram silenciados. Um arrepio subiu pela minha espinha e os pelos dos meus braços se arrepiaram. Parei, os guardas e Liam pararam comigo, e olhei para trás. Minhas narinas se alargaram como se eu pudesse sentir o cheiro de qualquer merda que me deixasse nervosa. Senti a mesma presença que senti no festival de Ted Hale. Eu tinha certeza disso. Caden a tem seguido. A voz de Ethan soou em minha mente, mas não era Caden. Eu estava intimamente familiarizada com o poder dele, e não era isso. Meu soberano? Nosso guia chamou, e seu olhar seguiu o meu. Virei-me, ajustando meu paletó e balançando a cabeça mais uma vez. Minhas desculpas, pensei ter visto alguém que conheço. Ele me estudou por um momento antes de um breve sorriso curvar seus lábios. Ele se virou, estendendo os braços para que continuássemos em direção aos fundos da casa. É por aqui? O que foi? Essa é a segunda vez que você faz isso? A voz de Liam era um sussurro perto de mim enquanto seguíamos pelo corredor. Não sei, apenas fiquei alerta. Ele me observou de canto de olho antes de olhar para trás mais uma vez. Eu esperava estar errada. Não havia como Karen saber o que havíamos planejado, muito menos quem estávamos visitando. Era impossível. Eu tinha me assegurado de que Drake permanecesse morto para todos, menos para mim. E tomamos o caminho mais seguro possível. Mas aquele frio e aquela sensação me disseram que estávamos sendo caçados.
Eu só esperava estar errada. Entramos em uma sala grande o bastante para ser uma casa à parte. Uma mesa retangular nos recebeu primeiro, cercada por diversas cadeiras de espaldar oval. Além disso, havia 2 sofás em forma meia-lua, e almofadas brancas e douradas revestiam os assentos espessos. Uma grande janela ficava à nossa esquerda, e selva pressionava o vidro. Um lustre cheio de cristais iluminava o espaço e trepadeiras floridas envolviam o corrimão da escadaria curva. Bem-vindo, rei vampiro! A voz rica e sensual de Camila flutuou no ar e seu poder preencheu a sala. Ele pressionou contra minha pele como o cetim mais liso quando ela apareceu no mezanino. Os lábios de Camila estavam pintados de um tom bordô profundo, realçando seu volume e deixando seus olhos esmeraldas radiantes. A beleza de seu rosto era uma atração pela qual muitos homens e mulheres haviam se apaixonado. A maioria deles não viveu para se arrepender. Ondas escuras cascateavam sobre seus ombros conforme ela descia as escadas graciosamente. Uma perna tonificada e bronzeada escorregou da fenda profunda do seu vestido preto justo. Um pé após o outro, com saltos brilhantes, pisando nos degraus. Minha respiração falhou diante de sua perfeição feminina, e me perguntei se a de Liam também. Apesar de sua beleza, o som de seus saltos na escada eram como pregos em um quadro negro para mim. Eu sabia que ela era mais do que poderosa o suficiente para tornar aquela noite fatal. Bem-vindos à minha outra casa. Ela sorriu com frieza ao chegar no último degrau com a mão apoiada no corrimão. Suas unhas eram do mesmo tom do vestido e tão afiadas quanto a língua. Obrigado por aceitar o convite, embora sua excitação tenha sido preocupante no início, respondi. Haja como um rei, Diana, haja como um rei. Bem, é difícil demais organizar um evento desse tamanho. Foi bastante desafiador tentar fazer com que todos chegassem na hora certa com todas as agendas conflitantes. Você compreende, certo? O sorriso dela assumiu um tom sedutor quando ela inclinou a cabeça em minha direção. Claro, murmurei, observando-a com atenção. O sorriso de Camila não desapareceu enquanto ela caminhava em direção ao meio da sala. Ela parou na beirada da mesa, tamborilando aquelas unhas compridas no tampo. Devo admitir que fiquei bastante surpresa por você estar interessado em minha oferta. Eu tinha deduzido que você e seus parentes haviam deixado de lado qualquer coisa que envolvesse Caden, principalmente depois que ele enviou a cadela dele para matar seu irmão. Engoli em seco, sem lhe dar nenhuma indicação de que sentia aquele pequeno ataque. Sim, bem, se eu conseguir uma vantagem sobre ele, que assim seja, para me vingar, compreende? Com certeza? Por que acha que estou fazendo isso? Agora tenho algo contra ele? Contra muitas pessoas, na verdade? Balancei a cabeça uma vez, como tinha visto Ethan fazer, e sustentei o olhar dela. Ele nunca quebrava o contato visual. Sim, pelo que ouvi, você encontrou o livro de Ezreal? Ela estalou a língua, agitando o único dedo no ar. Ah, eu encontrei? E algo ainda melhor? Várias bruxas do mezanino desceram as escadas lentamente. 2 homens se dirigiram para a cozinha, uma mulher e outro homem foram parar ao lado dela. O homem puxou uma cadeira e ela se sentou. Os 2 atendentes juntaram-se a ela assim que se acomodou. Lia e eu nos sentamos enquanto as outras 2 bruxas saíam da cozinha com bandejas e vários copos cheios de um líquido vermelho brilhante. Minhas narinas se dilataram, assim como a dos guardas. Sangue. Merda. Lia não era um vampiro ou uma criatura nascida para consumir sangue. Uma bebida? Ofereceu ela, cruzando as mãos sob o queixo enquanto sorria para nós. Os outros 2 homens pararam oferecendo o copo aos guardas e a mim. Garanti que estivesse fresco para você e os seus? Um comerciante que pensou que podia me roubar, um homem típico, sabe? Que tem medo das mulheres no poder. Muito gentil da sua parte, mas, infelizmente, comemos antes de vir.
Ofereci um sorriso educado, mantendo as mãos cruzadas à minha frente. Sua cabeça se inclinou para o lado, um olhar perplexo no rosto. Tem certeza? Você parece faminto. Ela estava me testando? Ela sabia? Passei distraidamente o polegar pela pulseira em volta dos meus pulsos. Não, eu ainda conseguia sentir a magia na minha pele. Estava simplesmente paranoica. Sustentei o olhar dela enquanto pegava um copo. O líquido carmesim manchou o vidro de cristal e meu coração saltou ligeiramente. A fera dentro de mim subiu à superfície. Com sede, eu estava com muita sede. Tinha que beber para manter as aparências. Sorri suavemente, tomando cuidado para não mostrar os dentes, segurando a taça de vinho pela haste. O copo pressionou meus lábios e o líquido quente tocou a ponta da minha língua. O fogo explodiu na minha boca e depois na minha garganta conforme eu engolia. Não consegui conter um gemido baixo enquanto drenava o conteúdo mais rápido do que pretendia. Aquele velho e familiar desejo voltou com força 10 vezes maior. Eu queria, não. Precisava demais. Senti minha pele se arrepiar, a Igmorroten dentro de mim deslizava, implorando para ser solta da coleira. Memórias, breves e rápidas, surgiram em minha mente. Um homem pequeno, com cabelos desgrenhados, pegando o que parecia ser algum tipo de pedra. Uma dor acompanhou uma explosão de magia. Vi os olhos de Camila observando de um canto escuro quando ela mandou seus homens o executarem e, em seguida, mais nada. Devolvi o copo, e meus guardas fizeram o mesmo. Não olhei para Leon, não desejava ver seu desgosto pelo que eu tinha acabado de fazer. Ele já me via como algo revoltante, e ver-me me alimentar, mesmo que de uma taça de vinho, provavelmente solidificava sua opinião sobre mim. Pelo canto do olho, eu o vi colocar o copo vazio de volta na bandeja. Mantive meu rosto impassível, mas me perguntei como ele havia se livrado do sangue. Os olhos de Camila cintilaram enquanto ela continuava a sorrir para mim. Theo, poderia levar os quartos do Sr. Vanderkay para aproveitar a festa? Ah, e o resto do clã também? Levantei a mão. Isso não é necessário. Ah, sim, é. Observei enquanto a mulher ao lado dela se levantava, gesticulando para que as outras bruxas a seguissem. Elas se dirigiram para a porta, acenando para que meus guardas a seguissem. Um homem parou na frente de Liam. Deixe-o, por favor. O homem assentiu e seguiu os outros. Assim que as portas foram fechadas, Camilo declarou. Quero 5 milhões de proteção para mim e para os meus. Minhas sobrancelhas se ergueram quando fiquei momentaneamente surpresa. Proteção? Independentemente da nossa posição familiar, duvido que suas bruxas queiram estar perto. Seus olhos me atravessaram. Não estou falando com você? Senti meu coração disparar quando percebi a quem ela estava pedindo. Ela sabia. Merda. Todo mundo quer um acordo? Respondeu Liam com um suspiro, esfregando brevemente os olhos com o indicador e o polegar. Ela pôs as mãos sobre a mesa e se levantou em um gesto fluido. Seus movimentos eram cheios de orgulho gracioso, enquanto ela circulava a mesa. Seus olhos percorriam Leon como se ela estivesse memorizando cada linha e músculo escondido sob a fina camada do terno que ele usava. O cabelo dele estava recém-cortado, com as laterais em um leve degradê. Os fios escuros no topo da sua cabeça estavam domados pelo gel que Drake o forçara a usar. Liam estava ciente de sua aparência física e de como os outros reagiam a ela, mas ele parecia usá-la como faria com qualquer outra arma em seu arsenal. Não importava sua intenção, ele chamava a atenção onde quer que passássemos. Alguns dos membros do castelo de Ethan deram risadinhas toda vez que ele andava pelos corredores. Outros os perseguiam apenas para vê-lo. Ele era lindo de um jeito enjoativo, e eu sabia que isso não havia passado despercebido a Camila. Digamos apenas que reconhecemos verdadeiro poder quando o vemos. Ela parou perto de nós, com a mão espalmada sobre a mesa e a outra no quadril. Há quanto tempo sabe?
Perguntei. Ela olhou feio para mim com aquela falsa educação há muito desaparecida. Primeiro, o avião que você pegou para chegar a Zeral cruzou minha fronteira. Você esteve no meu território por apenas um segundo, mas foi meio segundo a mais. Senti aquele seu poder doentio naquele momento. Em segundo lugar, Ethan manda lacaios para fazer um convite, mesmo que não tenha entrado em contato com ninguém desde que você assassinou o Drake. Terceiro, eu reconheceria as pulseiras daquela vadia da Ofélia em qualquer lugar. E quarto, seus olhos dançaram sob Liam mais uma vez. Ele não é nada a não ser divino. Nenhum mortal tem essa aparência. Essas pulseiras podem reter uma fração do seu verdadeiro poder, mas seu corpo vibra com ele. Antes que percebesse o que estava fazendo, eu estava de pé e segurava o pulso dela. Um grunhido, baixo e ameaçador, passou por meus lábios e a fera dentro de mim se enrolava. Ambos se viraram para olhar para mim. Não toque nele. Estou bem ciente do que você consegue fazer com as mãos. Minha voz era gutural, quase um rosnado. Ah, aí está a verdadeira você, zombou Camila. Seu pulso ainda estava na minha mão. Lia me olhou de relance e não consegui ler sua expressão. Diana, está tudo bem? Solte-a. Eu não me mexi. Por favor, disse ele suavemente, e a Ig Morruten sob minha pele respondeu. Minha mandíbula se cerrou, mas eu a soltei. Ela segurou a mão contra o peito por um momento antes de girar o pulso com cautela. Deve ter sido o sangue que ela me deu que me deixou tão errática. Minhas emoções aumentaram, isso foi tudo. Afastei-me, colocando a distância entre nós duas quando Liam ficou de pé. Camila estava me encarando com um sorrisinho maroto. Eu queria muito arrancar aquela expressão da cara dela. Minhas garras saíram das pontas dos dedos. Fechei as mãos em punhos para escondê-las, e as unhas afiadas cravaram em minha carne. Interessante. Eu pensei, dada sua reputação, que você conseguiria seduzir até mesmo um deus. Eu não seduzi nada. Mas você viu, certo? Deve ser enorme e avassalador, quase demais para uma pessoa conter, muito menos para manejar. Minha cabeça se projetou para trás e meu corpo de repente ficou quente. O quê? Não! Rebati, evitando completamente o olhar de Liam. Bem, quero dizer, uma vez, mas foi um sonho esquisito. Fechei os olhos, balançando levemente as mãos no ar. Espere, por que estamos falando do pênis dele? Camila inclinou a cabeça com uma sobrancelha erguida. Eu estou falando do poder dele. Ah, deixei cair minhas mãos ao lado do meu corpo. Meu rosto parecia estar em chamas. A enorme sala de repente pareceu pequena demais. Sim, eu também vi isso. Ela balançou a cabeça, me ignorando enquanto se concentrava em Liam. Ouvi histórias, todos ouvimos, sobre o grande destruidor de mundos. Há rumores de que seu pai era capaz de formar mundos. Mas que você acaba com eles, você tem um poder sem igual. Com o único gesto da mão dela, as luzes da sala ficaram mais intensas. As chamas crepitaram na lareira atrás dela, enquanto um vento lento soprou para a sala. As cortinas se revestiam, as grandes janelas se abriram. As estrelas no céu noturno lançaram um brilho pálido no chão. Observei sua magia girar em gavinhas verdes, formando uma pequena bola que ela fazia dançar entre os dedos. Eu mostrei o meu a você, agora mostre-me o seu. Revirei os olhos diante da óbvia tentativa de flerte. Boa sorte nisso. Liam mostrara tão pouco interesse no prazer físico que eu teria jurado que ele era feito de pedra se não tivesse testemunhado seu passado. As luzes diminuíram e uma esfera prateada radiante surgiu na palma da mão de Liam. Apertei os olhos, incapaz de olhar diretamente para a pequena esfera. Era tão luminosa que era como olhar para um sol em miniatura. Liam encarou Camila com uma expressão de interesse que eu nunca o tinha visto dar a ninguém antes. Minhas estranhas se torceram. Os olhos dela refletiam o brilho prateado de energia dele enquanto ele se inclinou para perto.
É tão bonito! Sua voz era um sussurro ofegante e ela encontrou o olhar dele. E poderoso! Consigo sentir. A maneira como ela falou me fez cerrar os dentes com força o suficiente para fraturar o queixo. Obrigado. O seu também é muito impressionante. A sensação da sua magia me lembra uma deusa da minha época. A deusa Criela? A voz dela falhou. Você a conheceu? Ah, acredite em mim. Ele conheceu? Interrompi, mas eles me ignoraram, perdidos em alguma estranha disputa de magia. Sim, eu conheci. Criela foi a primeira a dominar e manipular magia. Como você aprendeu? Como sabia? Você é descendente dela? Ela não teve filhos? Os lábios exuberantes de Camila se curvaram em um sorriso radiante enquanto ela jogava a bola verde em uma mão para a outra. Não, não sou descendente, mas os ensinamentos dela foram transmitidos por gerações. Liam parecia impressionado e isso me deixou enjoada. Impressionante, de verdade? Dominar uma habilidade como a sua pode levar anos? Mas sua aparência está longe de ser envelhecida? Ele observou a massa verde do poder dela, hipnotizado. O sorriso dela quase ofuscou o brilho do poder dele. Ela o encarou, recebendo o elogio. Quer ele estivesse sendo sincero ou não. Ah, sério. Billy subiu por minha garganta, a criatura dentro de mim estalava as mandíbulas. É tudo energia, não pertence a ninguém, apenas a usamos e protegemos. Praticamos, nos concentramos. Ela fez uma pausa, virando-se para mim. Mas não abusamos. Ótimo. Eles tinham mantras semelhantes sobre o uso do poder. Eu bufei e revirei os olhos mais uma vez. Não foi surpresa que Camila atacasse o poder ostensivo que Caden nos forçava a exercer. Em especial porque destacava outra diferença entre Liam e mim. Mas era a única maneira que eu conhecia e funcionava. Na verdade, o controle que você tem sobre o seu dom é surpreendente, comentou Liam sem sequer olhar para mim. Obrigada. Ela sorriu antes de fechar a mão e a energia verde se dissipou. A bola de energia prateada na palma da mão de Liam se rompeu quando ele torceu o pulso. Fragmentos dela dispararam em direção a cada luminária e, uma por uma, elas se reacenderam. Agora, vamos aos negócios? Ela se aproximou alguns centímetros dele e eu me ericei de novo. Eu sabia que ele era forte o bastante para cuidar de si mesmo, mas a forma como ela olhava para ele fazia meu estômago se embrulhar. Eu lhe direi onde está o livro por um preço? Eu gemi alto e acenei com a mão em direção a ela. Você já falou seu preço, Camila? Falei mesmo, mas quero que seja selado. Selado? Cruzei os braços com força quando Liam finalmente olhou para mim. Você está fora de si se acha que vai se conectar a ele de alguma forma. As sobrancelhas de Camila se ergueram, mas eu não me importei com a maneira como havia soado ou se estava passando dos limites. Eu sabia que algumas magias, especialmente as das trevas, exigiam sangue para amarrar totalmente um acordo. Eu não era uma bruxa e não podia lançar ou amarrar nada, mas só o poder do nosso sangue combinado havia firmado o nosso acordo. De jeito nenhum eu permitiria que Camila fizesse o mesmo. Protetora com relação ao destruidor de mundos, Diana. Os lábios dela se curvaram naquele sorriso cruel mais uma vez. Que fofa! Você fala por ele também? Não, interrompeu Liam antes que eu pudesse responder lançando um olhar para mim. Ela não fala? Balancei a cabeça e me afastei. Ele não sabia o que Camila ia pedir. Ela podia parecer doce e tentadora, mas uma cadela fria e ardilosa vivia sob sua pele. Eu não sabia o que esperava. Quando foi que ele me escutou? Ótimo! Ela uniu as mãos e deu mais um passo em direção a ele. Ela olhou entre Liam e mim antes de dizer: Quero selar isso com um beijo. O quê? Exclamei. Eu não vou beijá-lo. Liam virou as costas para mim, mas percebi sua expressão do que parecia ser dor. Mas isso não poderia estar certo. Provavelmente era apenas nojo.
Eu sabia que ele nunca concordaria em me beijar, nem mesmo para encontrar o livro. Liam beijava deusas, não monstros. Eu não podia beijá-lo, mas por um momento completamente diferente, sabia que isso ia acabar comigo e que eu estaria perdida. Havia uma parte de mim tão faminta e desesperada por seu toque que não ousava reconhecê-la. Em vez disso, eu a enterrava sob piadas e sarcasmo. Eu tinha usado Drake para me distrair dos meus sentimentos crescentes por Liam. Mantive o desejo oculto, mas não conseguia me esconder de mim mesma. Se eu o beijasse, sabia que ele descobriria e não sabia se eu conseguiria suportar sua rejeição novamente. Ela se virou para mim com puro orgulho e arrogância de um sorriso lento curvando seus lábios. Não seu? Meu? Meu sangue ferveu. Não! Achei que a palavra tinha vindo de Liam e fiquei um pouco chocada ao perceber que eu tinha falado. A parte sombria de mim estava forte e dava para conhecer sua presença. Era porque eu tinha me alimentado. Pelo menos era o que eu estava dizendo a mim mesma. Ela sorriu mais uma vez, fria e cruel, porque sabia que eu tinha o poder sobre mim naquele momento. Não creio que dependa de você, afinal, você não toma decisões por ele, como ele disse. Ela se inclinou, pressionando-se contra Liam, levantando a mão com a manicure perfeita e tocando a bochecha dele. Então, destruidor de mundos, o que vai ser? Eu lhe direi a localização do livro e tudo o que você precisa fazer é me beijar. Observei enquanto os olhos dele baixaram para os lábios dela. Cerrei os dentes e uma onda fria de raiva percorreu meu corpo. É sério? Perguntei sem me importar com como soava. Está considerando isso? Seus olhos se voltaram para os meus. Seu olhar era penetrante e não continha nenhum traço de humor ou qualquer vestígio do Liam com quem passei esses últimos meses. É apenas um beijo, Diana? Que importância tem? Que importância tem? Meu peito se apertou. Ele falou como se não significasse nada e talvez não importasse para ele. Talvez eu tenha lido demais nos olhares roubados e nos segredos íntimos que compartilhamos. Obviamente, o que sentia era unilateral. Ah, que idiota eu fui. Eu tinha me apaixonado por alguém que não tinha a intenção de me amar. Tem razão. Endireitei meus ombros, tentando aliviar a dor de que ele havia quebrado em mim. Não importa? Certo? Foi tudo o que ele disse e tudo o que Camila precisava ouvir. A mão dela segurou suavemente a mandíbula dele, enquanto ele abaixava a cabeça em direção à dela. Garota estúpida, estúpida. Segurei as mangas do paletó com tanta força que quase rasguei o tecido. Eu esperava que fosse rápido. Liam não parecia ser do tipo que sentia luxúria. Depois do que viu nos sonhos de sangue, eu sabia que ele havia sido altamente sexual em certa época. Mas, durante as semanas que dormi com ele, não tentou me tocar intimamente e não teve nenhuma reação física. Nem mesmo pela manhã. Presumi que essas funções corporais haviam morrido com o trauma do seu passado. Eu estava errada. O que começou com um simples beijo logo se aprofundou. Liam inclinou a cabeça para o lado, devorando a boca de Camila. Ela soltou um gemido suave, mas inebriado, o que me deixou enjoada. Recusei-me a dar as costas, mesmo quando ele soltou um barulho que só ouvi dele em um daqueles malditos sonhos. Ele estava gostando. As lágrimas ameaçaram me cegar, mas eu assistiria a isso e deixaria isso matar o que sentia por ele. Eu estava tão errada. Liam tinha esses sentimentos. Ele apenas não os tinha em relação a mim. Acho que era preciso ser uma deusa ou uma linda bruxa com magia para chamar a atenção dele. Talvez Camila fosse menos monstruosa. Depois do que pareceu uma eternidade, eles se separaram. Camila soltou um suspiro pesado e disse: Você realmente é tudo o que diziam. Mais um comentário e juro que ia perder o controle sobre minhas tendências mais homicidas. Finalmente me permiti desviar o olhar, sem dar a mínima para o que isso revelava das minhas emoções. Eu estava furiosa, mas não tinha o direito de estar. Era bem sábio que Liam odiava minha espécie. Eu estava com tanta raiva de mim mesma e me sentia tão tola. A única pessoa que eu queria, eu não podia ter. Liam não era meu.
e eu não era dele. Nós nem éramos amigos, eu era uma arma. Era minha culpa estúpida por pensar que eu poderia ser qualquer coisa além de uma ferramenta para ele ou Caden. Está tudo bem, Diana? Perguntou Camila em um sussurro rouco. Encontrei seu olhar sabendo que meu rosto mostrava toda a raiva e a mágoa que eu ainda estava sentindo. Vasqui long dermoe sibilei em eoriano, num rosnado baixo que vibrou no fundo da minha garganta. A risada de Camila foi afiada e precisa, abrindo outra ferida em minha alma. Ah, então é verdade? Igmorrutens são territoriais? Eu não falei nada. A fera em mim rosnava e arranhava, implorando por liberdade, implorando para rasgá-la em pedaços. Camila sorria abertamente. Sua boca borrada de vermelho estava inchada, manchada e combinava com a de Liam. Ela havia vencido. Ela me odiava porque pensava que eu havia tomado o lugar dela. Agora havia tirado algo de mim. Um beijo que eu nem sabia que desejava. Para ela, estávamos quites. Eu não conseguia encarar Liam, podia sentir o peso do seu olhar e sabia que ele queria que eu o olhasse nos olhos. Mas não me importava. Camila continuou a sorrir para mim enquanto falava. Agora que resolvemos isso, que comece a festa? Ela ergueu as mãos e bateu palmas. A porta à minha direita se abriu. Não me virei nem me mexi, mas meu estômago se embrulhou quando senti o cheiro de colônia cara demais. Olá, Diana. Tínhamos sido enganados. Santiago? Seu nome deixou meus lábios em um silvo. Capítulo 37. Diana. Lamento interromper. Parece que seu namorado estava se divertindo. Santiago sorriu para Liam e para o batom vermelho em seus lábios. Santiago, o cachorrinho bruxo de Caden. Você está ótimo? Não me diga que se arrumou só para mim. Eu caçoei. Quantas vezes tenho que dizer? Não é não. Vários membros do clã estavam parados a cada lado dele, todos usando ternos caros e aqueles malditos sapatos de couro. Eu odiava sapatos de couro. Ele sorriu e olhou para mim. Senti falta dessa boca? Caden também? Ah, é. Engoli ar suficiente para incinerá-lo e a todo o prédio, mas não tive chance de usá-lo. Camila convocou aquela magia verde tênue e atirou em mim. Ouvi o grito de Liam quando meu corpo voou para trás. Caí em uma das cadeiras e ela oscilou precariamente, mas se corrigiu antes de tombar. Laços verdes e brilhantes prendiam meus pulsos e tornozelos. Tentei romper as vinhas de aparência frágil, mas parecia que havia uma âncora em qualquer parte do meu corpo que elas tocassem. Olhei para cima e vi que ela tinha Liam preso à parede mais distante com as mesmas faixas verdes cravando-se em seus pulsos e pernas. Ela havia usado muito mais nele. Amarras mais fortes para prender um ser mais forte. Cerrei os dentes enquanto lutava. Minha cadeira deslizou de volta em direção à mesa. As pernas rasparam no chão antes de parar abruptamente, fazendo minha cabeça ser jogada para frente. Sua vadia! Meu véu caiu no segundo em que as palavras saíram da minha boca. Minha forma ondulou e se dobrou. A forma e a masculinidade que eu havia imposto ao meu corpo se dissolveram e eu não era mais o rei vampiro, mas eu mesma. As roupas dele se esvaíram junto com a fachada, revelando a blusa de renda branca e o terninho que eu usava. Os olhos de Camila percorreram minha roupa. Nossa, como você está linda! Vestida como uma chefona quando sabemos que você é mais uma cadela rastejante. Virei a cabeça na direção dela. Eu estava furiosa. Com tudo o que estivera se desenvolvendo entre Lia e mim, esperar por esse encontro estúpido e ser enganada de novo, eu estava pronta para fazer chover fogo. Rastejante? Pelo que me lembro, você ficava de joelhos mais do que eu, Camila.
Senhoras, senhoras, interveio Santiago enquanto avançava para ficar na ponta da mesa, sorrindo de orelha a orelha. Briguem mais tarde, temos pouco tempo. Seu sorriso era excessivamente arrogante quando ele encarou a parede oposta. Os olhos de Liam sangravam prata enquanto ele lutava contra o poder de Camila. Ela estava de pé entre nós com uma mão levantada para mim e outra para Liam. Ela cerrou os dentes enquanto enviara mais poder até ele. Eu podia ver as gotas de suor se formando em sua testa. Ele estava lutando para se libertar e, pelo que parecia, estava prestes a conseguir. Quer dizer que você é ele, o destruidor de mundos? O olhar de Liam se voltou para Santiago e ele olhou de alto a baixo antes de dizer: E você é um homem morto? Se puser as mãos nela? Santiago riu, colocando a mão na barriga. Ah, Diana, acho que ele gosta de você. Que fofo. Ignorei o comentário olhando dele para Camila e de volta para ele. Então, vocês dois são amigos agora, hein? Acho que não deveria ficar surpresa. Santiago riu novamente. Nós? Quem traiu quem primeiro, Diana? Ele ergueu a sobrancelha enquanto passava seu olhar por mim. Onde está Alistair? Inclinei-me para a frente o máximo que pude. Desamarre-me que mostro para você. Ele deu de ombros, aparentemente despreocupado, estalando a língua. Caden quer você de volta e estabeleceu um preço excelente por sua cabeça? Você deveria ter sido inteligente, como Camila. Foi prometida a ela um assento depois de ajudar a levar você, ele e aquele maldito livro? Meu estômago despencou, sabendo o que me esperava quando eu voltasse. Provavelmente eu nunca mais veria a luz do dia. Ele manteria Gabi longe de mim. Eu sabia que nunca mais a veria. Terão que me arrastar de volta? Minha voz vacilou e não me importei com quem ouviu. E eu vou lutar com vocês a cada passo do caminho? Os olhos de Santiago flamejaram em verde com a força do seu poder e ele se inclinou para frente, com as mãos espalmadas contra a mesa. Temos uma longa viagem pela frente e você vai implorar para voltar quando eu tiver acabado com você? Vou garantir isso e vou adorar. Vai morrer se tentar, declarou Liam, cortando o meu ódio cego enquanto eu encarava Santiago. Feche a boca dele, Camila, ordenou Santiago sem nunca tirar seus olhos dos meus. Outra espiral de magia envolveu minha garganta, empurrando minha cabeça para trás. Puxou com força, obrigando minha mandíbula a se fechar. Mordi minha língua com força o suficiente para sentir gosto de sangue. Eu grunhi, minha cabeça girou e minha visão foi ficando preta por falta de oxigênio. Tão depressa quanto começou, diminuiu. Fale de novo e eu vou arrancar a cabecinha dela no mesmo instante? A voz de Camila soou em meio aos meus arquejos doloridos em busca de ar. Ela soltou um pouco do seu poder e eu abaixei a cabeça estremecendo enquanto tentava engolir. Parem com as ameaças inúteis, falei, ofegante, olhando para cada um deles, afastando as mechas soltas de cabelo do meu rosto. Ele está aqui apenas pelo livro? Assim como todos vocês, imbecis. Então, parem com as ameaças vazias, certo? Dei a Liam um olhar significativo. Ele pareceu entender o que eu queria mantê-los falando. A tensão em sua mandíbula diminuiu e vi seus músculos relaxarem um pouco. Ele ainda estava testando e empurrando suas amarras, mas voltou sua atenção para Santiago. Esse é o seu plano? Perguntou-me Santiago. Trabalhar com o destruidor de mundos e matar Caden? Caden não pode morrer, você sabe disso? Ele sabe? Sua voz estava cheia de uma arrogância tão presunçosa que quase revirei os olhos de novo. Os olhos de Liam se estreitaram com aquela nova informação. Todos pensavam que Caden não podia morrer, mas isso era porque ninguém nunca tinha tentado. Dei de ombros, ignorando. Então, onde ele está?
Se ele é imortal e tão poderoso, por que ele mesmo não vem me buscar? Tudo o que vejo é ele ordenando aos malditos lacaios que me arrastem de volta. É isso que você é? Sabe disso, certo? Ele não dá a mínima para você nem para ninguém, somente para si mesmo. Santiago e Camila riram. Santiago ajustou seu terno e parou entre meus joelhos abertos. Ele se inclinou e roçou os nós dos dedos contra a curva da minha bochecha, afastando os fios desgrenhados do meu cabelo do meu rosto. Todo o meu corpo se revoltou. Afastei-me o máximo possível dele. As algemas e coleiras mágicas cortaram minha pele, mas não me importei. Bem, acho que é bom eu não estar desesperado pelo amor dele. Ele sussurrou a última parte ao meu ouvido antes de voltar a se erguer. Essa parte doeu, e cerrei os dentes enquanto tentava pensar em uma forma de desarmar o feitiço de Camila para poder matar todos naquela sala. Santiago suspirou, claramente entediado. Foi realmente uma tentativa corajosa, mas nós dois sabemos que não há como você ser mais esperta que ele, muito menos derrotá-lo. Você deveria ter mantido sua bunda perfeita onde estava? Ah, bem. Ele estendeu a mão para trás, sacou uma arma e apontou para mim. Ele desarmou a trava de segurança antes de engatilhá-la e colocá-la ao lado da minha têmpora. O toque frio do metal me fez emitir um esgar de desdém quando ele a empurrou contra a lateral da minha cabeça. Você é tão fraco? Teve que me amarrar para me derrotar? Que homem! Os lábios dele se curvaram e eu sabia que tinha atingido um ponto fraco. Ótimo. O que vai fazer, Santiago? Atirar em mim? Isso não vai me matar. Ele deu de ombros, o canto dos lábios se elevou. Não, mas vai ficar mais fácil para arrastarmos você de volta. Fiz uma pausa enquanto o que ele tinha dito era absorvido. Tentei olhar para ele. Nós? Ele apontou para a grande janela do outro lado da sala e senti meu pulso disparar quando vários pares de olhos vermelhos brilhantes olharam para mim da selva. 4 grandes figuras estavam perto do vidro e tinham suas asas com chifres estendidas. Elas sorriam como primatas, expondo dentes pretos e afiados. Uma pressionou a mão com garras contra a janela, suas unhas grossas esperavam para me fazer em pedaços. Outra correu uma língua preta e grossa para cima e para baixo no vidro, deixando um rastro de baba. Consegui ver vários outros pares de olhos vermelhos atrás delas. Merda. Era isso que eu tinha sentido. Santiago trouxe os Irvicuvas. Ele trouxe muitos. Estávamos tão fodidos. Um trovão soou ao longo enquanto relâmpagos faiscavam no céu. Uma tempestade que eu não sabia que estava chegando. Irvicuvas? Sério? Minha voz estava firme, mas eles seriam um problema. Poderiam me ferir seriamente com suas garras e dentes, me ferir o suficiente para me atrasar. E, se ele tivesse trazido tantos quanto eu pensava, estávamos na merda. Ele pressionou a arma com mais força contra minha têmpora. Tenho que ser justo com você, Diana. Seu pequeno motim o deixou nervoso, mas não importa a forma que você assuma ou os amigos a quem se cerca, você sempre pertencerá a ele, a prostituta patética de Caden. Voltei-me para ele e cuspi em seu rosto. Ele recuou, usando a manga para limpar a saliva. Eu amo como homens como você usam essas palavras como se devessem machucar, significar alguma coisa. No entanto, você é o mesmo homem que chorou quando não conseguiu ter o pau chupado? O humor desapareceu do seu rosto junto com a cor. O poderoso líder de clã que poderia ter quem quisesse chorou como um bebê porque lhe disseram que não? Quem é patético agora? Ele ergueu a arma, apoiando o cano para minha testa. Você é uma vadia? Eu sei. Ele puxou o gatilho. Eu vi o clarão, mas já tinha partido antes de ouvir o eco do tiro.